Libra, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Letícia, esse é o canal de Afrodite Freia Tarô. O vídeo de hoje é para vocês, librianos. Estou gravando esse vídeo no início de março de 2023, então são previsões para vocês na primeira quinzena de março de 2023. Tá bom? Caso vocês estejam lidando com algum libriano ou libriana, pode ser que a leitura seja espelhada também, eu esteja falando diretamente contigo. Então, presta atenção, olha também os teus outros signos fortes do mapa. Eu deixo sempre as playlists aqui embaixo na descrição do vídeo e a playlist de vocês de Libra vai passar aqui em algum lugar do vídeo, tá bom? E fica aqui embaixo também na descrição. Vamos lá, Libra, o que temos para Libra? Eu vou trabalhar com o tarô de Marcele, depois a gente troca o tarô e no final do vídeo não se vão embora, porque eu vou fazer uma tiragem de runas para complementar essa leitura, tá bom? Leitura. A estrela. Começamos bem, né, Libra? A estrela é uma das melhores cartas do tarô. Ela fala de proteção espiritual, ela fala de esperança, né? Antes de tudo, é uma carta de número 17, o que significa que ela geralmente vem após, ela vem como um bálsamo, a carta da estrela, geralmente após um período de provação, de alguma provação espiritual, alguma coisa que vocês tenham passado que não tenha sido muito bacana. Então a estrela vem renovando as expectativas vindouras pra gente. E depois disso, então, a gente tem 7 de ouros, que é a carta da colheita, né? Ela fala em espera também. Então, olha, isso corrobora um pouco com o que eu acabei de falar, né? De períodos anteriores que não foram muito bacanas, situações que vocês passaram recentemente que de algum jeito exigiram de vocês algum tipo de mudança, né? Algum tipo de alguma coisa e que então agora vocês conseguem passar por isso, porque o 7 de ouros fala em tempo, fala em espera. É como se vocês tivessem passado um tempo anterior em uma situação desafiadora, era essa palavra que eu procurava, e que agora então a estrela vem mostrando novos tempos para vocês, né? E também o 7 de ouros é uma carta que fala em colheita, o que significa, ó, o carro, tô falando para vocês. O carro também representa isso que eu tô dizendo, né? O andamento das situações que neste caso, pelo que eu tô vendo aqui, uma situação anterior que não foi lá muito boa, que eu não sei do que se refere ainda, mas a gente já vai ver, e que agora, então, vocês, através do esforço pessoal de cada um de vocês, porque o carro também fala em esforço pessoal, tá? Vocês vejam que a gente tem um condutor no carro, representa nós mesmos, o nosso self. Nós é que conduzimos o carro da nossa existência, né? Nós, pela nossa ação, pela nossa capacidade evolutiva, é que a gente consegue galgar à frente, sempre à frente, os nossos projetos. Então, se vocês trabalharam direitinho, se vocês esperaram o tempo certo, agora é o momento de colher, tá bom? Ó, a estrela. No fundo do baralho, a gente tem o 2 de espadas, né? Que geralmente é uma carta que fala em dúvidas. Então, não sei de que dúvidas nós estamos falando aqui ainda, mas nós já vamos ver. Que mais Libra? Que mais Libra precisa saber? A temperança e valete de paus. A temperança também fala em tempo, né? Também fala em espera, né? Mas fala assim, fala em espera, mas fala de espera, uma espera proativa, vamos dizer assim. Não é uma espera de inércia, de alguém que não está fazendo nada. Principalmente com o valete de paus, que é uma carta que fala em ação também. Às vezes fala um pouco de precipitação, mas eu acho que aqui não é o caso. Então, fala em ação. Então, essa espera que eu vejo aqui que vocês passaram através desse 7 de ouros, foi uma espera proativa, onde vocês esperaram as coisas melhorarem referente a uma situação específica qualquer, que cada um de vocês vai saber do que se refere,
Mas vocês esperaram, mas vocês não esperaram com passividade. Vocês esperaram trabalhando, né? Lutando. E aqui também, por luta, a gente pode interpretar uma luta pessoal. Então, se tem alguém aí que passou por um período de insatisfação por alguma questão emocional, vocês lutaram para levantar, né? Então, se a gente pode estar falando de alguém aqui que passou por uma situação de, vamos supor, esse é um exemplo, tá? Mas de uma situação de depressão, ou uma situação de alguma questão assim pessoal, íntima, que exigiu que vocês levantassem e trabalhassem em prol de si mesmo, aqui está me mostrando que vocês fizeram isso, tá? Então, ó, a carta, o carro, vocês fizeram, vocês levantaram e vocês foram à luta. E aqui a gente está falando muito de poder pessoal também, tá? Então, assim, parabéns, Libra. Né? E o valete de paus, ele mostra... O que a gente tem aqui? Então eu vou olhar. Ó, 10 de espadas, que é uma carta que fala de finalização. E nesse contexto aqui, a finalização de um período doloroso que cada um de vocês passou, né? Não sei exatamente do que se refere, cada um de vocês vai saber, mas um período que eu sinto é isso. Sinto alguém que passou por um período doloroso, seja lá o que for que isso signifique para cada um de vocês, e que passou, né? Conseguiu superar este período através do seu próprio esforço, através da sua própria vontade. E a vontade, né, nossa vontade, ela também é algo divino. Ela faz parte de uma iluminação que a espiritualidade nos concede, né? Porque não é fácil, né? Se a gente estiver falando aqui de alguém que tenha passado por algum período de depressão, por exemplo, a gente sabe que não é fácil. Muito pelo contrário, é muito difícil. E conseguir levantar dessa situação, ir em frente, é realmente digno de ser parabenizado. Tá bom, Libra? As de paus, não tem como inventar isso não, hein? As de paus, que é a própria força espiritual aqui representada. Se a gente está falando, eu acabei de falar de alguém que esteve num período não muito bacana, mas que se levantou desse período, que desabrochou aqui através do esforço próprio. O as de paus, ele representa a própria centelha divina que todos nós temos, né? A própria ação para fazer esse movimento, que é um movimento de auto-amor, né? De amor próprio, de novas esperanças. Que a carta da estrela fala em novas esperanças também, que é mais Libra. Que mais Libra precisa saber aqui referente a essa situação? 3 de copas. 3 de copas fala em comemoração, tá? Nesse contexto aqui, principalmente. 3 de copas e 9 de paus. O 9 de paus fala exatamente disso. Não desistir. Por mais difícil que tenha sido um período, para muitos talvez ainda esteja sendo difícil, mas não desistir, ir adiante, né? Então, ficar ali numa postura de eu não vou desistir, eu continuo na minha senda, eu continuo no meu caminhar, eu continuo colocando força e expectativas positivas nos meus sonhos pessoais e eu tenho certeza do êxito, tá? Que aqui vem representado por esse 3 de copas aqui, que é uma coroação, principalmente nesse tarô aqui, tá? O tarô mitológico fala de uma coroação, fala de uma bênção de êxito aqui, tá? Eros e Psique, eles finalmente casam, né? E vão lá viver a vida deles. Então, claro que a história continua, né? Aqui, tá? Isso aqui é só um pedacinho da história. Mas neste momento aqui da história mitológica de Eros e Psique, aqui que está sendo representado por esse 3 de copas,
existe uma coroação, eles estão casando aqui, tá? Então existe uma, uma festividade, uma coisa muito boa. Então, o que eu quero dizer, tá? Vamos voltar aqui a esse 9 de paus. Através desse esforço que vocês fizeram, através do não desistir, vocês, e através e principalmente dessa centelha divina aqui que existe dentro de vocês e que vocês nunca abandonaram, por pior que tenha sido a situação, vocês tiveram a fé, a esperança nessa coroação, nesse êxito. E vocês, né, efetivamente conseguem ter. Aí a gente vem aqui com o Cavaleiro de Espadas, tá? Que fala de comunicação, tal. Aqui pode ser que algumas pessoas tenham tenham se comunicado, buscado parcerias, e se fizeram isso foi muito positivo. E se não fizeram ainda, e se esse processo todo vocês ainda estiverem passando por ele, que vocês ainda estiverem nesse período ainda de sair, né, dessa noite escura da alma aqui, que eu vou chamar desse período de escuridão, então aqui está me dizendo que é importante que vocês busquem parcerias, tá? Aqui, esse Cavaleiro de Espadas, aqui nesse caso ele está me dizendo isso, buscar parcerias, por quê? Porque é um naipe de espadas, né, e fala muito em comunicação. O Cavaleiro de Espadas fala em comunicação assertiva, comunicação rápida, às vezes precipitada, mas não é o caso aqui nessa leitura, tá? Aqui está falando em comunicação assertiva, comunicação rápida, comunicação que vai direto ao ponto. Então procurem parcerias, procurem se comunicar com as pessoas que vocês têm ao redor de vocês e que vocês sabem, desculpa, que vocês sabem que podem auxiliá-los, tá? Então, isso aqui não é para todo mundo, isso aqui é só para algumas pessoas. Olha aqui, ó, 9 de copas, mais uma vez a coroação, né? Mais uma vez aqui 9 de copas. Aqui então, aqui sim, aqui é uma coroação de uma estrutura já mais bem montada, tá? Se aqui no 3 de copas era a coroação de um relacionamento, né, de um casamento aqui de Eros e Psique, mas ainda tinha alguns detalhes que precisavam ser ajustados, aqui no 9 de copas não. Aqui é de fato a coroação, aqui eles se mostram como eles são, de fato, um para o outro. Aqui não há mentiras, aqui não há enganações. Aqui até Afrodite vem para abençoar essa relação, esse relacionamento dessas duas. Ele é um semideus e ela é uma mortal. Mas aqui no 9 de copas, então, é um passo um passo depois ainda, um passo além, que trazendo para a nossa realidade aqui do nosso jogo, significa, né, vocês, através deste esforço pessoal que eu estou falando aqui desde o começo do jogo, que vocês fizeram em si mesmos, aí sim, aí vocês conseguem essa coroação aqui de fato verdadeira, tá bom? Mas é importante que para chegar nesse ponto aqui, vocês tenham que partir de um princípio, né? E este princípio, vamos lá de novo, é não desistir, continuar lutando até o fim, procurar parcerias, pessoas mesmo ao redor de vocês, objetivamente para auxiliá-los nessa questão aqui, ter esperança, né, fazer essas parcerias de fato, ter esperança, se unir a pessoas que tenham afinidade com vocês, ter fé, esperança na centelha divina que cada um de nós carrega dentro de si, e finalmente essa coroação aqui, que é aquilo que espera vocês, né? Vocês, muitos de vocês já estão passando ou já chegaram nesse estágio aqui de melhorias, né? E eu acho que a maioria de vocês já chegou, né? Sinceramente, o que eu sinto, assim, é que a maioria de vocês que chegarem aqui nesse vídeo, passaram recentemente, isso eu falei lá no início do vídeo, voltem lá para vocês verem, passaram recentemente por um período mais ou menos aí de dificuldades, né, que a gente dentro da bruxaria chama de noite escura da alma e tal, né, que são períodos difíceis de provação.
mas que vocês iniciam o jogo de vocês com a estrela, né? Mostrando assim que isso já passou e que agora, então, é um novo momento assim de coroação. Vou pegar umas runas agora para nós. Vocês estão gostando do vídeo? Se vocês estiverem gostando, por favor, deixem o like aqui para mim. Se inscrevam no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Comentem. E por falar em comentário, deixa eu fazer um parênteses aqui, fazer um pedido para vocês. Caso eu tenha falado, eu tô fazendo assim agora, caso eu tenha falado aqui no vídeo alguma coisa que vocês não tenham entendido muito bem, que vocês gostariam de saber, pode ser referente a qualquer coisa, pode ser referente à própria leitura, ou pode ser referente a alguma questão, sei lá, mas que tem a ver com a leitura, tá? Não é para fazer perguntas aleatórias, é para fazer perguntas referente à leitura. Né? Você quer saber, quero saber mais sobre a história de Eros e Psique, por exemplo. Ou, eu não entendi muito bem aquela parte que tu falou tal coisa. Perguntem aqui nos comentários para mim, que eu vou ler e vou responder. E no próximo vídeo do signo de vocês, semana que vem, eu vou responder aqui no vídeo também, tá? Vão ser respostas curtas, né? Claro, para o vídeo não ficar enorme. Mas vamos pegar aqui uma runa para a gente ver, complementar essa leitura. Que runa a gente tem aqui? As runares são espíritos divinos, tá? Elas representam Urus. Olha só que interessante, não podia vir outra runa mesmo, tá? Uru é uma runa que ela traz consigo uma força primordial, né? Gigantesca, que todos nós temos dentro da gente, de luta, de batalha, de perseverança, né? Ante as situações desafiadoras, tá bom? Essa representação é uma representação moderna, tá bom, pessoal? Porque as minhas tiragens de runa, assim, principalmente aqui no YouTube, geralmente eu faço uma tiragem de runa com representações modernas, né? Referente à magia moderna. Agora, se a gente for falar no significado de Urur, né, lá na Escandinávia, lá na antiguidade, aí eu teria que falar muito aqui no vídeo. Mas é isso aí, Urur ela representa isso, representa modernamente o bisão, que é um touro gigantesco, então representa toda a força daquele animal, né? Que vem, às vezes é destrutiva e conforme for, né, a energia que a gente coloca ali, ela pode nos auxiliar também. Mas é importante que a gente saiba que essa força primordial deste animal xamânico vive dentro da gente também. E a gente tem acesso a isso. E é essa força que nos faz nos levantar em períodos de provação. Mais uma runa. O que nós temos aqui? Aqui, então, aí a gente tem Gebo, que é uma runa de parcerias, mais uma vez. É uma runa que fala das parcerias. Lembra que eu falava das parcerias? As parcerias no sentido de auxílio. Então, alguém assim que vocês procuram para auxiliar vocês e que, obviamente, vocês também auxiliam, porque tudo é uma troca, né? A lei da equivalência dentro da magia e dentro também da magia nórdica das runas. Então, Gebo é uma runa que fala disso, fala do dar e do receber na justa medida. Então, se vocês foram ou estão sendo auxiliados por alguém, é interessante que vocês pensem também onde e como, de que forma vocês podem auxiliar alguém, para que exista a justa medida, né? A última runa aqui, então, a gente tem Otala, né? Ó, essa runinha aqui. Essa runinha, vou ter de cabeça para baixo. Essa runa aqui. Otala, que é uma runa que fala muito em ancestralidade. Aquilo que a gente traz conosco, da nossa ancestralidade mesmo, dos nossos pais, dos nossos ancestrais. E aqui tá me dizendo, junto com esse Gebo aqui, que é uma runa de união e de auxílio, que vocês têm, sim, nesse momento,
o auxílio dos ancestrais de vocês, tá? Então honrem os ancestrais de vocês, né? Não precisa fazer nenhum tipo de ritual que vocês não queiram, que não seja da crença de cada um de vocês. Mas honrar os ancestrais, muitas vezes, é uma coisa muito simples. É tipo agradecer mesmo pela existência deles, agradecer a mãe, o pai, por terem nos trazido a vida. Isso, claro que eu tô falando numa questão geral, assim, tá? Geral e mais espiritualizada. Lógico que eu sei que tem muitos pais, muitas mães que são bastante narcisistas e que são bastante, que prejudicam muito as pessoas, né? Então, assim, ó, não tô falando que vocês devam perdoar qualquer coisa, tá? Longe de mim isso. Mas ter a ciência de que muitas vezes os nossos ancestrais passaram por questões, por situações enquanto eles estavam aqui. É que eu estou falando ancestrais, podem ser pessoas que já faleceram, podem ser pessoas que ainda estão vivas, mas que já passaram por situações que foram também desafiadoras. E muitas vezes essas situações que a gente está passando hoje, ela tem uma raiz na nossa ancestralidade. Até tem uma série, foi uma série ou foi um filme? Foi uma série que eu vi, não me lembro se foi na Netflix. Eu vou tentar ver, vou ver se eu deixo o link aqui para vocês. Que é muito legal, é muito interessante. Eu acho que ela é grega ou ela é da Turquia, não tenho muita certeza não, mas ela não é americana. E que é uma série que fala nisso, né? Daquilo que os nossos ancestrais passaram e que ainda está presente na nossa raiz consanguínea. E quanto que situações do passado de cada um dos nossos ancestrais nos faz com que a gente repita coisas na nossa vida diária que a gente não sabe muitas vezes nem porquê, né? Nem da onde, fobias, medos, coisas que a gente não consegue explicar, mas que a raiz disso tá lá atrás mesmo na nossa ancestralidade. Com licença, porque eu tô falando tanto. Eu tenho que tomar uma água aqui, né? Molhar o bico. É isso então, Libra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem o like aqui para mim. Não esqueçam, comentem aqui o que vocês acharam. Me sigam lá no Instagram, caso vocês tenham mais interesse por essa parte de religiosidade nórdica, mitologia nórdica, xamanismo nórdico, runas, deuses e deusas nórdicas e todo esse universo maravilhoso. Me sigam lá no Instagram, que lá eu falo bastante mesmo sobre isso, tá bom? E a gente vai se vendo e vai se falando por aqui. Um beijo para vocês, Libra. Até semana que vem. Tchau, tchau.